Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Deus é muito bom, é maravilhoso estarmos reunidos em sua presença. Ao Senhor toda a nossa adoração. Meus irmãos, vocês que trouxeram as vossas Bíblias, abra lá comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 8. Glórias a Deus. Deus colocou essa palavra em meu coração para compartilhar com os amados essa noite. Meu amigo Binho, deixa Deus te usar, tá bom? Glórias a Deus. Ezequiel capítulo 8. Se você quiser, permaneça sentado, para que juntos venhamos fazer menção da palavra do Senhor. Temos acompanhado nesses últimos dias tanta notícia ruim, tanta tragédia. Temos acompanhado uma crise em todo o nosso território nacional, mas eu creio que, como a frase diz, enquanto há vida, há esperança. E eu creio em dias melhores para nosso Brasil. Ezequiel capítulo 8, e o verso de número 8. A Bíblia Sagrada diz assim: E me disse, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei eu naquela parede, e eis que havia uma. Vou ler mais uma vez para essa palavra ficar em nossos corações. E disse, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei eu naquela parede, e eis que havia uma. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu queria dar um tema para essa mensagem, e o tema dessa mensagem é: ainda há uma saída. Meus irmãos, para nós entendermos esse versículo a qual mencionamos, vamos observar que o livro de Ezequiel foi escrito pelo próprio Ezequiel. Ezequiel, filho de Buzi, vai deixar relatado em seu livro 48 capítulos. São esses 48 capítulos que vão falar de uma experiência extraordinária. Quem aqui não conhece ou nunca ouviu falar a experiência que Ezequiel tem no capítulo 37, aonde Deus o leva a um vale cheio de ossos, e lá faz Ezequiel compreender os seus mistérios. Esse Ezequiel a qual estamos mencionando hoje, no capítulo 1, vai falar sobre o início da sua chamada. Quem me ouve, diga glória a Deus. Ezequiel vai começar o seu livro
tendo visões, revelações, e todas as vezes que Deus queria falar algo com Ezequiel, Deus não só falava, mas Deus tirava Ezequiel e colocava ele dentro da visão. Esse Ezequiel aqui, ele não só ouve o que Deus quer falar, mas ele também vive o que Deus quer falar. No capítulo 2, Ezequiel vai ter uma experiência, aonde Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu, o próprio Deus, quero falar contigo. Quando chegamos aqui no capítulo 8, Ezequiel vai relatar que ele vai ser levado em uma visão, quando ele estava sentado em sua casa. A mão do Senhor pega Ezequiel. Ezequiel vai tentar descrever o que estava vendo. Ezequiel vai dizer que ele via um ser que dos seus lombos para baixo queimava como fogo, e dos seus lombos para cima brilhava como um resplendor. Quando a mão do Senhor pega Ezequiel, Ezequiel afirma que não estava na terra e também não estava no céu, mas Deus o coloca entre a terra e o céu. Quando Ezequiel começa a contemplar essa visão, Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, olha para o norte. Quando Ezequiel olha para o norte, naquela visão, Ezequiel afirma que existia uma estátua chamada Deus dos Ciúmes, um Deus falso. E Ezequiel começa a observar adorações, clamores a esse Deus. Só que o capítulo 8 e o verso 4, no meio daquela visão, Ezequiel afirma a mesma presença que eu tive com Deus no vale, essa mesma presença está comigo nessa visão. Você consegue entender isso aqui? A primeira coisa para nós entendermos esse texto, Gabriel, qual é a diferença do Deus verdadeiro para o Deus deles falso? Esse Deus dos ciúmes, a qual Ezequiel cita, era uma estátua, pastor Marcelo. Essa estátua tinha até olho, mas não podia ver. Já o nosso Deus tem olhos, e os seus olhos são como chama de fogo. Essa estátua tem até boca, mas ela não consegue falar. Mas o nosso Deus, João vai dizer que a sua voz ecoa como um som de um trovão. Para você dar glória, essa estátua a qual Ezequiel está falando, recebe até pedidos, mas nenhum deles essa estátua pode realizar. Mas o nosso Deus, Ele afirma no Evangelho de Lucas capítulo 18: as coisas que são impossíveis para o homem, é possível para mim. E eu quero começar essa mensagem liberando uma profecia.
Eu não sei o que é de impossível que você precisa na sua vida, mas o Deus das causas impossíveis está dizendo: hoje eu mudo a tua história, hoje eu mudo a tua história. Esse Deus tão poderoso, tão verdadeiro, ele diz para Ezequiel: Ezequiel, cava aquela parede, cava aquela, e disse Ezequiel: cavando eu a parede, eis que eu encontrei uma. Você entendeu isso aqui? A primeira coisa que eu aprendo aqui: quem escondeu a porta de Ezequiel? Deus. Quem mandou Ezequiel cavar a parede? Deus. Você consegue entender isso aqui? O mesmo Deus que esconde é o mesmo Deus que E como isso é importante para a nossa vida, porque não adianta querer ver porta no momento em que Deus não quer revelar ela. No momento que é para Deus revelar, Deus diz: Ezequiel, cava a parede. Porque o Deus que te manda cavar a parede é o mesmo Deus que vai te mostrar a porta. Eu não sei quem chegou primeiro, também nem sei de qual família você pertence, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus guardou uma porta para a tua vida, e por ela ninguém vai passar. Você pode olhar para um irmão e dizer para ele: Deus guardou uma porta para você passar. Oh, aleluia! Olha para mim. Você lembra de Samuel? Deus diz para Samuel: Samuel, até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Samuel prepara o azeite, vai até a casa de Jessé. Quando Samuel olha para Eliabe, Samuel afirma: está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel vai derramar o azeite sobre Eliabe, Deus brada: Samuel, eu não olho como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas eu sou o único que contemplo o seu interior. Aí Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? Alguém responde para ele: ainda tem um que está lá no campo apacentando ovelhas. Quando Samuel olha Davi entrando, pela estatística, a unção era para Eliabe, mas para quem era a unção? Davi. Em outras palavras, quem estava prestes a passar pela porta? Eliabe. Mas aquela porta Deus escondeu para Davi. Você consegue entender isso aqui? Você consegue entender a palavra que Deus está liberando para nós esse domingo? Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: não se sinta inferior a ninguém. Eu separei uma porta, e por ela ninguém vai passar.
Levanta a tua mão direita para o alto, só você que pode. Não importa quem estudou mais que você, não importa quem fala melhor que você, não importa quem vem de uma família com sobrenome maior que a tua. Deus guardou uma porta e Ele está dizendo: por ela ninguém vai passar. Tem uma porta para tua casa sendo aberta hoje. Tem uma porta para tua família sendo aberta hoje. Tem uma porta para o teu ministério sendo aberta hoje. Tem uma porta para reconciliação sendo aberta hoje. Tem uma porta sendo aberta para tua história hoje. Você consegue acreditar nisso? A palavra que estamos liberando aqui é muito forte. Você sabe quanto tempo demorou para Ezequiel ver essa porta? Repita comigo: 6 anos. Ezequiel afirma: e no 6º ano, e no 6º mês, Deus me deu essa visão. Depois de 6 anos, Deus decide mostrar a Ezequiel uma porta. E 6 anos não são 6 meses. 6 anos não são 6 dias. 6 anos é tempo. 6 anos é uma história. Pregador, por que é que demorou tanto para Deus revelar a Ezequiel uma porta? Lá vai. Deus não revela nada sem antes nos preparar primeiro. Eu vou repetir isso aqui. Deus prepara Ezequiel 6 anos para revelar a Ezequiel o que ele tinha para a vida dele. E ninguém consegue ver porta sem estar preparado por Deus para ver. Quando Deus mostra a Ezequiel essa visão, Ezequiel vê mulheres chorando. Ezequiel vê imagens para todo lado. Ezequiel vê homens adorando a estátua. E se Ezequiel não está preparado para ver o que Deus queria revelar, ele não suportaria o peso da visão que Deus estava liberando sobre ele. Você sabe qual é a nossa maior dificuldade? Querer ver a porta sem estar preparado para ver a porta. Você sabe qual é o nosso maior defeito? Querer alcançar um sonho sem estar preparado para suportar o peso do sonho. Você sabe qual é a nossa maior dificuldade? Querer viver um milagre sem estar preparado para o peso do milagre. Aí Deus está mandando um recado para nós essa noite. Ele vai realizar o que você precisa. Ele vai entregar na tua mão o que você deseja. Ele vai abrir a porta que você espera. Mas primeiro, Ele vai nos levar para a casa do oleiro, vai nos amassar, vai nos pisar, vai nos apertar, e depois que a gente estiver preparado, Ele libera o que a gente precisa. Você consegue entender isso aqui? Quem alcança a porta sem estar preparado, se frustra. Fala o que não é para falar, age como não é para agir, se comporta como não é para suportar.
Aí Deus, para não te perder, Ele está mandando eu dizer para alguém aqui: primeiro eu te preparo, depois eu restauro. Primeiro eu te preparo, depois eu realizo. Primeiro eu te preparo, depois eu abençoo. Primeiro eu te preparo, depois eu faço. Olha para esse irmão que está do seu lado, Kalai Joe Revarasaia, e diga para ele: Deus vai fazer um milagre. Diga para ele: Deus vai te dar um sorriso. Diga para ele: mas primeiro Ele vai te preparar. Oh glória! Só quem quer ser preparado por Deus para alcançar coisas maiores, libera um grito de glória para Ele. Libera um grito de glória. Quer ouvir uma notícia boa, sim ou não? Deus está te preparando. Deus está te preparando. Eu vim aqui trazer um recado para alguém que está dizendo: Deus, será que vai acontecer? Eu vim aqui trazer um recado para alguém que está dizendo: Deus, será que a porta vai abrir? Eu vim aqui trazer um recado para alguém que está dizendo: Deus, será que vai se realizar? E Deus está gritando para alguém aqui: eu estou te preparando, eu estou te preparando, eu estou te preparando, eu estou te preparando, eu estou te preparando. E isso aqui é lindo, porque a palavra que Deus libera é: Ezequiel, cava agora aquela parede. E cavando Ezequiel a parede, eis que havia uma. Para você entender isso aqui, eu já vou encerrar. Existe um momento que João vai dizer sobre a caminhada de Jesus. Jesus, certa feita, está pregando para a multidão. E Jesus vai afirmar uma coisa. Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que aquele que passar pela porta, esse tornar-se-á pastor de ovelhas. A multidão ouve, seus discípulos ouvem, mas ninguém compreende o que Jesus falava. Aí Jesus vai dizer mais: vocês querem ouvir? A multidão: queremos. Aí Jesus diz: eu sou a porta. Ah, você não pegou isso aqui não. Eu vou repetir. Nós lemos aqui que Ezequiel cava a parede, e por trás da parede Ezequiel encontra uma. Jesus prega o seu sermão e ele afirma: eu sou a porta. Quando Ezequiel cava a parede, quem ele está encontrando? Ah, se era para ter dado um glória. Você consegue compreender isso aqui? Era o próprio Cristo se revelando para Ezequiel. Mas sabe quando Cristo se revela para Ezequiel? Só depois que Ezequiel cava a parede. Primeiro cava a parede, depois eu revelo os mistérios que eu tenho para a tua vida. Levanta a tua mão que eu encerro agora a mensagem dizendo: depois desse problema você vai testificar Jesus. Depois dessa crise você vai testificar Jesus. Depois dessa guerra você vai testificar Jesus. Jesus está dizendo: aguenta firme, porque eu vou me revelar para você.
Você acredita nisso? Então se prepara, porque a porta que é Jesus, ela vai abrir para você, e você vai vivenciar o que Ele tem para a tua história. Só quem acredita dá uma salva de palmas, e assim eu agradeço a minha oportunidade.